entrar no sistema e começar a fazê-la, mas depois de começar a fazer, vocês têm um tempo limitado de 2 ou 3 horas, mas isso eu ainda vou configurar no sistema, tá? A prova ela vai ser mais ou menos baseada nos nossos exercícios, né? Com a diferença é que talvez na prova eu peça um pouco de interpretação, mas a interpretação é essa mesmo que eu dou em sala de aula, né? Assim, olha, se o ciclo de caixa é menor, por que que isso é bom? Né? Não, o conteúdo da prova é o mesmo, Antônia, porque semana que vem é semana acadêmica, não tem aula, né? Mas terá as atividades promovidas pelo centro acadêmico. Em verdade, eu nem sei quais são as palestras, mas acredito que tenham palestras boas. Geralmente, quando eu acompanho, sempre tem conteúdos interessantes. Eu pedi ao centro acadêmico o link, não me mandaram ainda, mas eu creio que vocês têm, não tem? Senão eu peço para o professor Rafael Schlickman, ele pode me mandar também o link. Então, eu vou mandar um e-mail para vocês depois certinho com o calendário, tá? Vocês vão ficar tranquilos. Então, semana do dia 13 é a semana acadêmica, né? Semana do dia 20, aí sim a prova, né? De 20 a 21. Aí no dia 22 eu posto conteúdo vídeo, né? Com, opa, com conteúdo teórico da próxima tema da disciplina, que vai ser administração de crédito. Então, a nossa prova é baseada nesses exercícios, com a diferença que eu peço alguma interpretação, essa mesma interpretação que eu faço aqui oralmente para vocês. Hoje, então, Antônia, é a última aula antes da prova, sim, tá bom? Mas, assim, isso não quer dizer que... Pessoal, embora a gente tenha esses momentos no nosso horário curricular da disciplina, vocês podem também me mandar o e-mail e a gente pode até marcar um horário para tirar dúvidas aqui mesmo nessa sala aqui de aula síncrona, tá bom? Ah, professor, estou com uma dúvida, a gente pode marcar um horário? Olha, então, quinta-feira, 6h30, eu tiro essas dúvidas. Então, a gente pode marcar. O conteúdo da prova é capital de giro e administração de caixa, isso aí mesmo. Né? Ok. Eu costumo brincar, Antônia, que eu não. Desculpa, Franciele, que eu não faço revisão. Ok, né? Mas assim, é porque nem sempre dá tempo de fazer revisão, né? Tá bom? E a nossa disciplina não tem muita teoria, vocês já notaram isso, né? Esse era um assunto que eu queria falar com vocês da prova. O segundo assunto é um assunto que eu acho que não é não é uma questão dessa disciplina aqui diretamente. É o seguinte, ontem a gente fez uma pequena reunião entre alguns professores, éramos 7, 6, online obviamente, né? E alguns relataram que receberam reclamações de alunos do tamanho do conteúdo. Annalice, por favor. Eu costumo dizer que acho que a diferença do ensino remoto para o ensino presencial é essa, né? Aqui eu chamo a atenção da filha, né? Na sala de aula são vocês, entra e sai, com lanche, tudo bem. Tempos modernos. E aí houve alguma reclamação em relação à carga de leitura de algumas disciplinas. Né? Essa disciplina aqui, ela não é uma disciplina que tenha uma teoria muito extensa, não tem. Né? Finanças é basicamente exercício. Se fosse em nível de pós-graduação, aí sim, aí teria uma carga muito maior, até porque os assuntos tratados em pós-graduação são muito mais extensos, né? E aí teriam, né? E a modelagem, tudo isso. E além dos assuntos, e além de não ter uma teoria muito extensa, a nossa disciplina, eu não encontrei em português nenhum conteúdo teórico significativo que eu pudesse disponibilizar para vocês no Moodle. Como eu acho que eu coloquei no primeiro e-mail para vocês lá na retomada do semestre,
A... O livro do Asaf Neto, que eu gosto de usar, ele é um livro muito bem protegido. Então, não teria como nem eu escanear e colocar para vocês no Moodle, até porque isso não pode, né? Isso seria uma violação de direitos autorais, né? Então, isso também faz com que a nossa carga de leitura ela seja menor, mas basicamente é uma disciplina de exercícios. Por quê? Porque é uma retomada, principalmente de conceitos que vocês veem lá em matemática financeira, economia e contabilidade, né? E alguma coisa de custos quando a gente for ver estoques, né? Ok? Vamos lá. Para hoje eu tinha deixado a lista 6 ali no Moodle. Falta eu deixar também uma resolução em Excel do exercício 5. Não é isso? Mas o exercício 5 nós resolvemos na última aula. Hoje falta resolver a lista número 6, correto? Então hoje é dia 6, né, e lista 6. Então vamos lá. Vocês têm a lista 6 aí com vocês? Eu não queria colocar na tela. Eu queria deixar a tela só com o caderno e vou explicar o motivo. Eu fui observar as gravações e realmente fica muito ruim se se as três câmeras estão ligadas, né? As minhas duas câmeras mais a câmera de apresentação. Fica muito ruim de ver o aluno o estudante, a estudante que não puder ver a assistir a aula síncrona, né, por algum motivo qualquer, e for ver a gravação, não vai conseguir identificar o que eu escrevo aqui, que é a parte importante da disciplina, né? Eu notei isso hoje, Franciele. Obrigado por você também me lembrar, porque na aula síncrona vocês conseguem alterar as telas. Vocês já perceberam isso, né? Vocês conseguem ah, desligar uma câmera, né, ou tirar, mas na gravação não. Sim. Ah, na gravação é uma câmera ou outra, né, Gabriel? Então, bom saber disso, que aí eu dou mais ênfase aqui. Mas vocês têm aí a lista 6 e na lista 6 eu queria. E qualquer questão que vocês tenham aí sobre as gravações, sobre o que está sendo gravado, me coloquem, porque eu pretendo fazer também mais aulas gravadas, ou pelo menos mais resoluções de exercícios gravados, junto com as aulas teóricas. Então, acho que eu vou também deixar mais gravações das resoluções de exercícios e deixar o nosso momento aqui para tirar dúvidas, para resolver outros exercícios e alguns exercícios eu resolver ali deixando gravado. Como eu falei para vocês no início do semestre, o objetivo sempre é permitir ao estudante, à estudante, a maximizar o seu aprendizado, né? Aprender uma parte do conteúdo, mesmo que não seja aquele conteúdo que vai usar o resto da sua vida, ou uma área na qual vai se especializar ou vai se focar, né? Mas mesmo assim é um processo de aprendizado, né? É um processo né, constante de aprendizado. Então por isso que só hoje eu notei que na aula síncrona é tranquilo, né? Vocês podem maximizar ali o botão, podem escolher uma câmera ou outra, mas se for na aula gravada nem sempre tem essa opção, especialmente se for aquela que eu estou colocando agora no YouTube para poder também. Antônia, essa pergunta, essa é uma pergunta para o Gabriel e para a Antônia que responderam aqui. Isso vale para visualizar no Moodle, não é assim? Ah, joia, obrigado. Obrigado. De todo modo, vocês viram que eu estou colocando ali eu vou colocar as de hoje também no YouTube para poder, vamos dizer assim, dar um acesso mais rápido para vocês, né? O Moodle está demorando uns 2 a 3 dias, pelo que eu estou percebendo na disciplina, né? Ok? Então vamos lá. É, Apesar dessa triste derrota momentânea do Figueirense, mas vamos lá que nós não vamos cair para a Série C não.
Lista 6, então. A lista 6, eu vou eu vou abrir aqui para mim. Acho que vocês a têm, né? Já coloquei no mudo para vocês, né? Então você já a tem aí. Eu não vou colocar aqui na tela para não atrapalhar o caso de quem for assistir a aula gravada. Mas essa esse primeiro exercício é um exercício a partir do modelo de Baumol. E nesse exercício eu vou só esperar carregar aqui. E nesse primeiro exercício, ele diz ali... A companhia, vocês têm aí com vocês, né? Então diz ali, a companhia Gama gerencia o seu caixa conforme o modelo de Baumol. E para o próximo ano, ela prevê a necessidade de recursos para a transação no montante de 782 mil. Esse é um tipo de exercício muito comum na vida real, onde a empresa faz uma previsão orçamentária e, consequentemente, uma previsão de fluxo de caixa. Então, o rendimento das aplicações ali é 8,5%, ou seja, a taxa de juros, e o custo de transação é 28,75%. Então, a primeira coisa que ele pede aqui é para calcular o caixa ótimo, e a gente sabe que o caixa ótimo do modelo de Baumol é igual àquela fórmula de leque que vocês já aprenderam na disciplina da professora Andressa. Né? Então, vai ser 2 vezes 28,75 vezes 782 mil. Tudo isso aqui dividido pela taxa de juros, que é 8,5%. Então, calculando aqui, vai ser igual a 28,75 23 mil. Esse aqui, então, vai ser o valor do caixa ótimo. Pessoal, uma coisa importante para vocês terem em mente na vida real. Aqui no nosso exercício a gente calculou, o caixa ótimo é 23 mil. Lá na disciplina da professora Andressa, ao calcular o leque, o leque ótimo é 180 mil. Mas toda equação na vida real, ela tem aqui um mais e um menos. Tá? Que aqui entraria o desvio padrão. Então, quando você calcula isso corretamente em uma empresa, você diz, olha, mas tem aqui um desvio padrão. Ou seja, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né, dentro de uma margem ali que é considerada correta. Na letra B, ele pede o caixa médio, então isso aqui vai ser 11.500, né? Aqui é o caixa. Ok. E na letra C, ele diz ali, olha, qual o custo de obtenção do dinheiro e o custo de oportunidade de se manter dinheiro em caixa? Nós sabemos, e isso está bem claro também lá naqueles slides que eu mandei para vocês e na aula teórica que eu gravei, que no ponto onde o caixa é ótimo, né, o custo de obtenção do dinheiro e o custo de se manter dinheiro em caixa são iguais, porque isso na verdade é duas equações que formam o custo total, mas como são duas equações que, que têm sentidos contrários, então o ponto onde elas se igualam é o ponto ótimo, ou seja, o ponto onde minimiza o custo de se ter dinheiro em caixa. Então vamos ver qual é o custo de obtenção do dinheiro. O custo de obtenção do dinheiro é o custo de transação sobre o total de transações dividido pelo caixa, no caso aqui o caixa ótimo. Então o B é 28,75, que multiplica 782 mil. Então ela tem um custo de obter dinheiro, ou seja, de retirar dinheiro de uma aplicação e convertê-lo em, em dinheiro no caixa de 977,50. E um custo de manutenção que vai ser dado por essa expressão, né? Taxa de juros que multiplica o caixa médio. Né? A taxa de juros é
0,85 e o caixa médio, então, ele é 23, desculpa, 11.500. Então isso aqui vai dar 11.500, 0,85 tem que dar igual ao outro, né? E realmente deu. Então significa que fizemos o exercício corretamente. Logo, o custo total de se ter dinheiro em caixa é 1.955. E esse é o menor custo possível, dado que, dado esse valor que a empresa estima, esse valor que o banco cobra e essa taxa de juros que está ali colocada. Uma coisa importante sobre quando eu coloco ali, olha, a taxa de juros é 0,085, ou a taxa de retorno, o rendimento das aplicações, primeiro são todos sinônimos. Né? Mas uma coisa importante a se mencionar aqui sobre a taxa de juros é que essa é uma taxa de juros que a empresa define de forma arbitrária. Sim, ela escolhe. Como? Como assim que ela escolhe? Por exemplo, um grupo de investidores vai comprar um aeroporto, a concessão de um aeroporto numa determinada privatização. Então tem lá uma concessão de aeroporto, esse grupo de investidores vai comprar esse aeroporto. Bom, comprar, na verdade, o direito de explorar o aeroporto por alguns anos, 10, 20, 30 anos. O que os investidores fazem? Eles fazem um estudo fazendo uma previsão de fluxo de caixa, ou seja, quantos voos pousam por dia, quantos passageiros por dia, por ano, etc. Né? Aluguel de casa de pão de queijo, café, etc, etc. Fazem uma previsão de fluxo de caixa e trazem isso a valor presente a uma determinada taxa de desconto, que é uma taxa de desconto que eles escolhem, ou eles definem. Por quê? É como se o investidor estivesse dizendo assim, não, por menos de X% ao ano eu não entro nesse negócio. Mais ou menos algo assim. Ok, só faço esse negócio se ele me render mais do que a taxa de juros que eu defini, ou seja, uma taxa de juros que o investidor ou os investidores definiram. Mais ou menos assim que ocorrem as decisões financeiras de investimento na vida real, ou seja, define-se o mínimo e se o projeto não rende aquele mínimo, então ele não vai ser executado, não vai ser executado por aquele grupo de pessoas. Mas vamos lá. Então, na última questão aqui da letra da lista 6, do número 1, diz ali: caso a taxa de juros aumente para 10%, qual o novo valor ótimo de caixa? Bom, se a taxa de juros aumentar, a gente sabe que o caixa vai ter que diminuir. E vai ter. Por quê? Porque e é essa relação que eu quero que vocês tenham em mente. Se a taxa de juros aumenta, então isso implica dizer o quê? Que o valor ótimo de caixa vai ser menor. Mas por quê? Porque o custo de se ter dinheiro em caixa, de se manter dinheiro em caixa, vai aumentar. E o custo de oportunidade, justamente aquilo que a empresa poderia ganhar numa aplicação financeira, esse custo vai aumentar. Logo, então, vou deixar menos dinheiro ali em caixa. Então, supondo agora que a taxa de juros aumente, o que vai acontecer aqui? Vamos ter raiz quadrada de 2 vezes 28,75 vezes os mesmos 782 mil, dividido agora por 0,10. Então, vamos ter 2,75. Bom, realmente, ó, a taxa de juros aumentou, as outras variáveis permanecendo constante, então o, o, o valor ótimo de caixa realmente diminuiu, ou seja, com a taxa de juros maior, né, a gente coloca menos recursos em caixa. Está falhando?
E agora, melhorou? Melhor agora? Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Tá. Vocês me avisem aí, eu acho que eu vou adquirir um desses headphones com microfone. Acho que vai ser mais prudente. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Tudo certo? E agora, conseguem me escutar? Então, há algum problema ali que eu não consigo identificar. Eu acho que vou partir para a compra de um desses headphones com microfone embutido. Acho que vai ser mais interessante. Então vamos lá. Na número 2 aqui da mesma lista, é mais um exercício de ciclo operacional e ciclo de caixa. Né? Diz ali, olha, uma firma mantém o giro de 10 vezes de duplicatas a receber. Isso significa que as suas duplicatas a receber, o seu prazo médio de recebimento é de 10 vezes. Né? Então, ou seja, 10 vezes ao longo do ano, então 360 por 10, 36 dias. O seu prazo médio de duplicados a pagar gira 20, de pagamento a fornecedor, duplicados a pagar, é de 20. Analise, é de 20 vezes. E depois, agora não dá. É de 20 vezes, ou seja, 18 dias. Ok? Seu prazo médio de estoque é 33 dias. O prazo médio de vendas, 50 dias. E o prazo médio de fabricação, 37 dias. Ok? Como assim, qual fórmula usar, Antônia? Em que você está se referindo? Não, é o ciclo operacional, o ciclo de caixa. As fórmulas já estão dadas. Né? O ciclo operacional é a soma de todos os valores, menos, obviamente, do prazo de pagamento do fornecedor. E o, o ciclo de caixa é tudo isso menos o prazo de pagamento ao fornecedor. Então vamos lá, o ciclo operacional quem é? O prazo médio de recebimento, 36 dias, mais prazo médio de estoque, 33, mais prazo médio de venda, 50, mais o 37 de fabricação. Então o ciclo operacional é 36, 33, 50, 37. 156 dias. E o ciclo de caixa, então, é isso aqui, menos 18. Menos é o ciclo operacional, menos o prazo médio de pagamento ao fornecedor. Então, o ciclo de caixa 156 menos 18, 138 dias. Porque giro sempre se refere a quantas vezes uma variável gira ao longo do ano. Estou falando em finanças, né? Sempre assim. Ok? Certo? Então, nesses casos, e por exemplo, assim, a gente sabe que se o ciclo de caixa diminui, gira mais, né, o giro de caixa aumenta, né, porque vai girar mais vezes ao longo do ano, e essa é uma mudança que vai ser positiva. Por quê? Porque com um ciclo de caixa menor, ou seja, o caixa girando mais vezes ao longo de um ano,
Isso implica dizer que a empresa pode fazer menos investimentos em itens circulantes, o que é bom porque investimento em item circulante não dá, ou dá pouco retorno, na verdade. Certo? Podemos prosseguir? Antônia, respondido? Não sei se na prova vai estar escrito, né? Talvez vocês tenham que deduzir, mas deduzir é tão fácil. Deduzir vai ser tão fácil. É possivelmente sim, Antônio. Não vai ser muito diferente dos nossos exercícios. Tanto que na questão 3 diz ali. Então, a empresa. Mas é só vocês notarem, se tiver o T, ou seja, total de transações previstas no ano, é modelo de Balmont. Se tiver variância ou desvio padrão, modelo de Miller e Orr. Só isso. Tanto que nessa 3, está escrito ali, ou aqui não está vendo, né? Vocês estão vendo ali que na 3 está o que ali? O desvio padrão. Olha, uma empresa administra seu caixa utilizando o modelo de Miller e Orr, a uma taxa de juros de mercado de 10%, um custo de conversão de 1.000 e o desvio padrão do fluxo de caixa de 2.000. Qual o nível de retorno e qual o limite máximo? Então, o nível de retorno é o Z asterisco, que vai ser dado pela equação aqui, raiz cúbica de 3 vezes o custo de transação vezes a variância do fluxo de caixa, dividido por 4 vezes a taxa de juros. Então, isso aqui vai ser 3. O custo por operação é 1.000. A variância, veja que aqui está o desvio padrão. Né? Tá vendo? Esse tipo de pegadinha eu não vou fazer na prova. Aí está o desvio padrão. E para a gente o desvio padrão não é o que a gente usa na fórmula, a gente usa a variância, que é o que? O desvio padrão ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a 4 milhões dividido por 4 vezes a taxa de juros, que nesse caso aqui é de 10%. Então isso aqui vai ser igual a 3.000, 4 milhões, R$ 3.107,23. Só vou conferir aqui novamente para ver se está dando certo. Isso aí, 3.107,23. E o H, que é por definição 3 vezes o Z, 9.321,70. O que significa isso? Pessoal, uma questão que eu quero enfatizar para vocês. Há situações nas quais o fluxo de caixa é mais previsível. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica tem o seu fluxo de caixa mais previsível. Ou uma empresa de TV a cabo, ou até mesmo uma empresa de internet. Basta ela fazer uma análise de quantas residências a mais ela pode atender essas novas residências, e a empresa de internet, TV a cabo, energia elétrica, ela vai atender mais residências. Então, o seu fluxo de caixa ele é mais previsível. E há situações nas quais não. O fluxo de caixa é bem imprevisível, por exemplo, no setor de turismo. O fluxo de caixa ele é muito imprevisível. Por quê? Porque às vezes, numa determinada situação, cria-se, no inverno tem um final de semana mais quente, então as pessoas vão para os hotéis de praia, vão para os restaurantes, que às vezes não estavam preparados para aquela demanda.
mostrando então que o fluxo de caixa ele pode ser imprevisível por diversos motivos, né? Que é o caso do modelo Miller-Orr, tá? Que é por isso que a gente usa a variância, que a variância nos dá uma, né, nos dá uma margem, né, de segurança dentro ali das possibilidades de fluxo de caixa, né, dentro dos fluxos de caixa possíveis, ok? Bom, e no número 4 é o mesmo exercício, só que agora supondo que se a taxa de juros cair para 8,5%, qual vai ser o novo Z e o novo H? Bom, é só a gente calcular aqui, né? Se a taxa de juros cai, então a gente vai ter agora todas as variáveis permanecendo iguais. 3 vezes 1.000, 4 milhões a variância. Então eu vou ter 4,080. Opa, 4 vezes 3.280,20. Que acompanha, que acompanha, que acompanha a lógica do nosso raciocínio, independentemente de ser o modelo de Baumol ou de Miller-Orr. Olha, taxa de juros menor, faltou parênteses aqui, vou deixar mais dinheiro em caixa. E o meu limite também vai ser maior agora, né? O H vai ser 9.840,61. Por quê? Porque com taxa de juros maior, eu vou ter um menor custo de oportunidade em manter dinheiro em caixa. Então, vou deixar mais dinheiro em caixa, não, já que o dinheiro não vai ter essa remuneração dessa forma. Ok? Ok, pessoal? Eu queria aproveitar o tempo restante para esclarecer dúvidas que vocês porventura tenham. Mas já respondendo aqui a Franciele e a Antônia, possivelmente eu coloco lá qual é o modelo, tá? Não se preocupem com isso. Mas vocês vão identificar facilmente, tá? Certo? Eu queria ver se vocês têm dúvidas, sim, se vocês quiserem ou abrir o microfone ou escrever aqui no bate-papo público. E a nossa prova, então, o limite dela é a lista 6, ok? Antônia, no PDF não, mas tem nos slides. Nos slides tem os dois modelos, tá? Ah, uma coisa boa, bem lembrado, Antônia. Obrigado pela sua pergunta, porque os slides são um elemento importante para vocês estudarem, tá? Os slides eu posso divulgar para vocês, eu não posso divulgar o livro do Asaf. Eu acho, Franciele, que no original que eu coloquei no Moodle estava errado. Acho que foi um erro meu. Se fosse na aula presencial, eu diria que era um erro do estagiário, né? Mas fui eu mesmo que errei. O que é 37 dias é o prazo de fabricação, tá? Então peço desculpas a vocês ali no exercício, é prazo de fabricação. Mas fui eu que errei. Não dá nem para colocar a culpa no estagiário. Isso, Antônia, o slide de capital de giro e o slide de administração de caixa. Os dois slides eles são
um elemento teórico importante, porque ali esses slides são oficiais do livro, né, do Asaf Neto. Hum, e, e resume muito bem a teoria, né? Resume muito bem. Como eu falei para vocês, a nossa teoria não é muito extensa, mas esses slides resumem muito bem. Ok? Não devo postar mais listas, ô Franciele, mas eu posso. Porque na verdade vai ser mais do mesmo, né? Vai ser só talvez variações sobre o mesmo tema. Né? Mas o que eu posso é só adiantar que a prova, então, a diferença das listas é que vai pedir alguma interpretação para vocês, né? Tá? E lembrando que, embora semana que vem. Não sei ainda, Antônia, eu estou montando a prova lá numa aba que vocês ainda não conseguem ver no Moodle, mas ela está ali. Mas a princípio deve ser 5 questões. Tá? Então, Franciele, essa sua pergunta é muito boa. A Franciele fez uma pergunta se vai ser de resolver na mão, mandar a foto em PDF. Olha o mapa. Né? Franciele, a princípio, a minha ideia é fazer a prova. Um questionário que vocês resolvam diretamente no Moodle. Eu vi, inclusive, que no Moodle eu posso, por exemplo, fazer uma questão como essa, vocês colocam lá o valor dessa questão e o próprio Moodle. Esse modelo do lote econômico é o mesmo do Balmol. Né? Na verdade, a lógica é a mesma. Tá? A demanda por caixa e a demanda por estoque. Tanto que quando a gente for ver a administração de estoque, vocês já vão ter visto o modelo do leque, que é a mesma coisa, né? Que é igual. Por isso que eu não dou muita ênfase ao leque, que eu sei que a professora Andressa já falou. Então, respondendo a pergunta da Franciele, plano A, prova para resolver direto no Moodle, porém eu sei que aí tem o risco de conexões caírem, etc. Né? Por isso que eu estou estudando isso. Plano B, prova para vocês fazerem, aí vocês postarem depois no Moodle até um determinado momento. Vocês têm como converter em PDF? Todo mundo tem? Que aí caso vocês convertendo em PDF, eu corrijo no próprio Moodle, aí fica muito mais fácil. Mas o modelo de Balmol, Antônio, tem naquele vídeo que eu gravei, tá bom? Não tem como Balmol, mas ele nos slides não tem como Balmol, tem como modelo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui meu PowerPoint.